Bom dia, pessoal, mais uma vez continuando aí com nossas aulas, agora falando ainda sobre a América. Na última aula nós falamos sobre a América pré-colombiana e agora vamos falar sobre a colonização espanhola no continente americano, que se enquadra, obviamente, dentro da visão mercantilista europeia do que chamamos de antigo sistema colonial, que nada mais é do que o processo de ocupação, colonização e exploração da América por todos os europeus durante o transcorrer da história moderna entre os séculos XVI a XVIII. Pois bem, de forma muito rápida, aproximadamente entre os anos de 1520 a 1530, alguns conquistadores espanhóis, destacando-se Hernán Cortés, Francisco Pizarro e Diego Almagro, entre outros, conquistaram os grandes impérios existentes no continente americano. Em especial nos referimos, é claro, a Incas, a Aztecas e também aos Maias. A verdade é que pouco mais de 5.000 homens espanhóis conquistaram impérios que ao todo tinham aproximadamente 15 milhões de habitantes. Essa rápida conquista de tão poucos, ou melhor, de muitos por tão poucos, pode ser explicado por alguns fatores, como por exemplo a utilização pelos espanhóis da pólvora através de suas armas de fogo, pela utilização também de animais desconhecidos aqui da América, como cães e cavalos, e aí cabe uma ressalva, não é? Animais domésticos que nós conhecemos hoje, como por exemplo o gado doméstico, os bois, as vacas, o cavalo, os cães, tudo isso foi trazido pelos europeus para a América. Nós não os conhecíamos aqui. Entretanto, houve sim uma troca cultural. Afinal de contas, se eles nos trouxeram esses animais, levaram para a Europa vegetais que há muito haviam sido domesticados pelos povos da América, como a mandioca, o milho, a batata. Estes acabaram se transformando mais tarde em bases da alimentação mundial. Mas voltemos ao tema. A utilização de armas de fogo, os animais desconhecidos e as divergências existentes dentro dos impérios. Guardadas as devidas proporções, tanto astecas quanto incas foram grandes conquistadores e acabaram se sobrepujando sobre inúmeros povos que obviamente não gostavam desse domínio. Muitos deles acabaram vendo nos espanhóis a possibilidade de libertar-se de astecas e de incas. Não sabiam, entretanto, que ficariam os espanhóis. Exemplo clássico é o Império Inca, onde o Inca Atahualpa encontrava-se em guerra civil com seu irmão, que aspirava o trono e que ajudou os espanhóis. Pois bem, conquistado o gigantesco território com uma população tão grande quanto essa, descobertas grandes minas de ouro e prata, inicia-se o processo de administração colonial. Nós podemos dizer que existem dois centros nessa administração, um na Espanha e um na América. Na Espanha, dois órgãos merecem maior atenção. O Conselho das Índias, o mais importante dos órgãos e que era completamente submisso ao imperador, primeiro Carlos V, depois Filipe II. Era o Conselho das Índias e, portanto, o imperador, o responsável pela nomeação daqueles que iriam administrar as colônias americanas. Logo mais falaremos sobre isso. Além do Conselho das Índias, destacamos também a Casa de Contratación, ou simplesmente a Casa de Contratação, responsável direta pelo comércio intercolonial, ou seja, pelo comércio entre as colônias e a metrópole. Era responsável também pela cobrança dos impostos devidos à coroa. E é exatamente para facilitar a fiscalização, para dificultar o contrabando, para conseguir maiores impostos, que a Casa de Contratação impõe sobre as colônias o que ficaria conhecido como um sistema de porto ou portos, único ou os únicos, determinando o seguinte: na Espanha, um único porto, o de Sevilha, poderia enviar navios para a América ou receber navios da América, o que facilita a fiscalização. Já no continente americano, 4 eram os portos autorizados a enviar navios ou recebê-los: Veracruz, no México, por de maior importância, Havana, em Cuba, Porto Belo, no Caribe, e Cartagena, que naquela época ficava na Venezuela. Pois bem, na administração aqui na América, nós veremos a divisão do território em 8 grandes regiões administrativas, sendo elas 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Os vice-reinos eram os de Nova Espanha, Nova Granada, Gran Peru e Rio da Prata.
e as capitanias gerais, Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Os vice-reis e os capitães gerais e alguns dos órgãos mais importantes de cada um dessas áreas administrativas eram nomeados pelo Conselho das Índias. Pois bem, a sociedade colonial espanhola tinha em sua pirâmide as seguintes camadas. No topo dela, o que chamamos de chapetones, que são os verdadeiros espanhóis, aqueles que vêm da Espanha ou que são nomeados pelo imperador para cargos administrativos. Abaixo deles, os crioulos. Muita atenção com isso. Crioulo não significa cor de pele. Crioulo nada mais é do que uma palavra espanhola que designa originário de algum lugar. Portanto, se você nasceu em Jaboticabal, você é um crioulo de Jaboticabal. Se você nasceu em Matão, você é um crioulo de Matão, e assim por diante. Os crioulos representavam a elite da sociedade colonial. Eram os grandes fazendeiros, eram os grandes mineradores, eram os grandes comerciantes. Eram vistos na Espanha como espanhóis nascidos na América. Claro que não eram mais espanhóis, mas assim o eram vistos, espanhóis de segunda categoria. Abaixo deles, os mestiços, muito poucos na América Espanhola se comparados ao que acontece no Brasil. Ali haverá o que se conhece como a manutenção da pureza de sangue, e isso se deverá muito às mulheres espanholas que ficaram longe dos nativos. E finalmente, os índios. A economia da América colonial espanhola, ela é diversificada, se comparada, por exemplo, à do Brasil, onde nós temos apenas a grande propriedade açucareira, ou quase apenas isso. Ali haverá a mineração aurífera e argentífera em larga escala. Ouro e prata, portanto, serão minerados à exaustão pelos espanhóis, mas existem grandes centros de comércio, como por exemplo Buenos Aires, e uma importante agricultura em determinadas regiões. Sabemos muito bem que, de um modo geral, o antigo sistema colonial vale-se da utilização de escravos. Na América Portuguesa, mais os negros do que os índios. Na América Espanhola, mais os índios nativos do que os negros. E a escravidão indígena na América Espanhola é feita através de duas instituições. Uma que já existia aqui, a mita, que era feita pelos incas. A mita determinava literalmente o seguinte, olha só, todos os povos dominados pelos incas eram obrigados a lhes enviar anualmente um certo número de trabalhadores, os mitaios. Eles iriam trabalhar para os incas durante o período de um ano e depois regressavam às suas aldeias e outros vinham em seu lugar. Quando chegaram os espanhóis, eles mantiveram a mita, só que agora todos, inclusive os incas, eram obrigados a lhes enviar trabalhadores. A diferença entre a mita inca e a mita espanhola está exatamente na exaustão dos trabalhadores. Estima-se que 95% dos mitaios não sobreviviam ao ano de trabalho devido às extenuantes jornadas realizadas nas minas de ouro e de prata. E a encomenda, que foi criada pelos espanhóis. O encomendeiro nada mais era do que um grande proprietário, um minerador, um fazendeiro, que se achava no direito de catequizar uma certa quantidade de índios. E então ele solicitava autorização para as autoridades religiosas, normalmente o bispo, e política, para poder catequizar um certo número de índios. Durante o processo de catequese, que é muito longo, o senhor dava comida, dava alojamento, dava roupas, e por isso mesmo se achava no direito de se utilizar do trabalho compulsório, do trabalho escravo destes índios que teoricamente estariam sendo catequizados. Absolutamente importante para terminarmos a aula é lembrarmos da relação direta existente entre a Igreja Católica e a colonização ibérica, portuguesa e espanhola, na América. Nesse momento, século XVI, estamos vivendo na Europa a reforma religiosa e uma das ações da Igreja foi a criação da Companhia de Jesus, cujos membros, os jesuítas, tinham o objetivo de expandir para além das fronteiras europeias a cristandade católica. Não por acaso a América Latina é o maior continente católico do mundo. A atuação da Companhia de Jesus
no Brasil e no restante da América Espanhola foi muito grande durante toda a vigência do antigo sistema colonial. Por hoje é só, pessoal. Até mais.